Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez permito-me começar pela senhora deputada Isabel Galriça Neto e depois, enfim, fazer a volta pelos senhores deputados, pelas senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Isabel Galriça Neto, não me leva mal a alegoria e que faça novamente a invocação alô, alô, planeta Terra. Porque sabe que uma mentira repetida, há quem diga que tem tendência a transformar-se numa verdade. Mas não é um ato de seriedade política e muito menos na política deve haver lugar para as mentiras. Vir aqui dizer que o Ministro da Saúde ou o Governo desconhece aquilo que é o efetivo da sua plétora de profissionais, quando este foi o único governo, o primeiro governo que rigorosamente, todos os anos, publicou um documento oficial que obriga ao Governo, que é o relatório social de 2017, que eu tenho aqui e que mais uma vez vou deixar junto do Sr. Presidente para fazer o favor de lhe o entregar, quando este Governo responde pelos dados oficiais que publica, a partir de fontes oficiais, vir dizer agora que o que faz falta é o inventário, que os senhores inventaram, mas não regulamentaram, não conseguiram sequer vencer a resistência das ordens profissionais para o aplicar, quando sabem que o inventário diz respeito ao conjunto dos profissionais, nomeadamente àqueles que estão fora do SNS, porque o relatório social do SNS, que obriga ao Estado e o Governo, está aqui, e vai ser este Governo que finalmente vai fazer esse mesmo inventário até ao final do ano aparecer, é preciso de facto estarmos de facto ou em Marte ou entre Marte e Vênus, dependendo um bocadinho das preferências planetárias de cada um. Portanto, Sra. Deputada, vamos encerrar este tema com toda a delicadeza e simpatia que eu tenho por si. Relatório Social 2017, que segue o 16, e ver, por exemplo, no tempo do seu Governo, que, salvo erro, apareceu uma vez um único relatório, dito na altura chamado Balanço Social. Portanto, não vamos, por favor, voltar à ideia de que isto é tudo uma grande confusão, a gente não faz o trabalho de casa, não sabe, é todos ao molho e fé em Deus, que é uma expressão de facto muito popular e muito gráfica, como a senhora deputada muito bem referiu. Arrumada esta questão, naturalmente que teremos muitas ocasiões, amanhã, provavelmente no plenário e nas inúmeras vindas que eu terei aqui certamente com muito gosto para debater com Vossas Excelências, para esquartejar o relatório social. Mas então, ainda dentro do domínio da alegoria, eu gostaria de lembrar a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto que aqui há tempos houve num debate quinzenal um momento político particularmente gráfico. No tempo em que a sua Presidente do partido fazia animação política e trazia uns cartões, umas cartolinas, houve um dia que trouxe um retrovisor. E então foi oferecer ao seu Presidente, ao seu Primeiro-Ministro, um retrovisor, que eu, sinceramente, lhe digo, a vontade que tinha era amanhã trazê-lo para o debate no plenário e oferecer à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Porque o que faz falta não é animar a malta, o que faz falta ao CDS é o retrovisor. Porque, repare, eu vou-lhe explicar então o que é a utilidade do retrovisor. Agora vamos fazer um exercício. Esta governação é péssima. Nós não estamos a resolver problemas nenhuns. Estamos, aliás, a deteriorar, a desgastar, a dilapidar o SNS. Voltemos então aos idos anos 2011-2015, em que não havia burnout. Com menos 10 mil profissionais relativamente a 2014, não havia burnout, havia felicidade. Com restrição remuneratória, com sobretaxa, com pressão sobre os profissionais. Não vamos agora discutir as razões do contexto, vamos de facto revisitar o tempo, não em Brideshead, mas entre 2011 e 2015. E então vamos fazer a receita que é, nós temos uma ação governativa que se caracteriza por corta, corta, corta e depois, se houver problemas, voltas a cortar. Cortas salários, Sra. Deputada, corta salários, aplicas sobretaxa, congelas admissões, reduzes o pagamento das horas suplementares e das horas extraordinárias, fazes tudo isso. Ao contrário, se nós de facto olharmos para a estrada em frente, o que nós vemos é que hoje foi, ou está a ser feito ao longo desta legislatura, o maior exercício de reconciliação do Estado na área da saúde com o trabalho e com os trabalhadores. Mas não de uma forma demagógica, populista, que é o que o sindicato quer, é palavra divina e, portanto, não há margem nenhuma nem para negociar nem para dizer que não. Ó, Sra. Deputada, eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer que não, acredite. E, portanto, quando não pode ser, não pode ser, mas tenho o sentido da justiça e o sentido de compreender que na saúde as profissões têm que ser acarinhadas, têm que ser bem tratadas. E foi por isso, Sra. Deputada, que reposição remuneratória,
fim da sobretaxa, revalorização das horas suplementares, pagamento das horas de qualidade, introdução do suplemento ao trabalho especializado que abrange quase 10 mil enfermeiros especialistas. Foi também por isso que nós hoje temos a maior contratação de recursos em termos absolutos e em termos relativos. Temos a maior taxa de utentes cobertos por médico de família. Temos o maior número de médicos de família. Fizemos um concurso, concretizamos o concurso para os cuidados de saúde primários de cerca de 770 enfermeiros. Temos os cuidados de saúde primários praticamente com as necessidades de enfermagem satisfeitas. E é por isso, Sra. Deputada, que nós regulamentámos carreiras que há 18 anos não viam a luz do dia. Técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, farmacêuticos hospitalares. E é por isso, Sra. Deputada, que nós continuamos todos os dias a negociar e a dialogar, apenas e só com o limite. Não daremos nunca aquilo que não podemos dar, para além da consciência de que os governos são transitórios e têm obrigações de reporte, para que aqueles que nos sucedem possam apanhar o país melhor do que aquilo que nós encontramos. Por isso, Sra. Deputada, pode dizer que não há isto, que não há aquilo. Agora, há uma coisa que a Sra. Deputada não pode fazer, porque eu sei que é uma pessoa séria, quer do ponto de vista intelectual, quer do ponto de vista político. Nós não fazemos política baseada nas bocas, nos soundbites, naquilo que os sindicatos ou as ordens dizem, por muito legítimo e sensato que possa ser, mas apenas e só por aquilo que é a nossa obrigação, que é cumprir um programa do Governo e respeitar o interesse público. Senhora Deputada, Carla Cruz, continuam a faltar. É a palavra que a Sra. Deputada referiu, continuam a faltar recursos e nós dizemos que é verdade, continuam a faltar recursos. Mas, pela primeira vez em abono do rigor e de um trabalho sério, todos os hospitais este ano, até ao fecho do Orçamento de Estado e até ao fecho da contratualização, terão os seus planos de atividade e orçamento feitos e rigorosamente aprovados. Coisa que não existia até aqui. A esmagadora maioria dos hospitais não tinha o plano de atividades e orçamento feito, aprovado, e eram documentos que não tinham sequer uma validade técnica, nem sequer formal, utilitária. Depois, quando a Sra. Deputada diz há uma lista de necessidades, pois há, vamos ter de discutir um assunto muito sério, que é o absentismo. O absentismo na saúde, em algumas profissões, ultrapassa os 15%. Nós estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças para encontrar mecanismos que façam que este absentismo, que não é o absentismo relacionado com questões muito objetivas de doença, de maternidade, possa ser, de facto, reduzido. Porque faz toda a diferença num hospital que tenha 2.000 enfermeiros, 15% de absentismo são 300 enfermeiros. E, portanto, nós temos que encontrar mecanismos e estamos a trabalhar para que, até ao próximo orçamento, hajam mecanismos que possam incentivar a que a presença ao trabalho e a diminuição do absentismo possa ser reduzida. Mas isso faz-se num processo que é complexo, porque os seus deputados compreenderão que é muito fácil falar a solto do burnout ou falar a solto da sobrecarga. E, naturalmente, que nós sempre entendemos que as 35 horas, sendo um risco de gestão, sendo um risco que exige muita concentração e muito controle nas próprias instituições, era um benefício na qualidade de vida dos profissionais, para que tenham menos carga, sobretudo aqueles que trabalham por turnos, e para que possam naturalmente dedicar mais tempo a si próprios. Também é verdade que o CDS nunca disse explicitamente que era contra as 35 horas. É verdade. Mas também nunca disse que era a favor. E esta é uma posição política que é, de facto, relativamente cómoda. Dizer aos portugueses que os portugueses precisam é de mais trabalho, eu acho que é pouco adequado. É pouco adequado, porque faz supor de que nós temos uma visão tutelar sobre a qualidade e a intensidade do trabalho de cada um dos cidadãos. E não devemos ter. Portugal precisa de ter produtividade, precisa de ser capaz de ser competitivo, precisa de, nas áreas da saúde, de ter pessoas que tenham projetos de vida que as mobilizem, que as atraiam para uma carreira pública de serviço público que seja efetivamente mobilizadora. E não é necessariamente apenas e só obrigá-los a estar com o presentismo, não é verdade, dentro das instituições ou apenas e só com incrementos salariais, esquecendo a componente técnica da valorização individual e dos projetos de carreira. E é por isso que, em relação aos concursos para os médicos, que creio que foi a pergunta que os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares colocaram, nós estamos a trabalhar, os dois secretários de Estado, cada um está a finalizar os mapas de vagas para que seja aprovado, e o nosso objetivo é que antes do verão, antes das férias de verão, portanto em agosto, que os concursos possam estar a ser lançados para continuarmos a reforçar
do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente com jovens médicos. E, respondendo também a uma questão colocada pelos senhores deputados, naturalmente privilegiando cada vez mais o interior. O interior privilegia-se não apenas e só por empurrar as pessoas para lá quando elas não querem ir, mas ao contrário, criando condições para que ele seja atrativo. E é por isso que a construção de novos equipamentos como os centros de saúde, o investimento em tecnologias e também a construção, por exemplo, do Hospital Central do Alentejo é um instrumento de fixação desses profissionais. Profissionais de uma outra geração que possam encarar, como aconteceu nos anos 80, com o famoso e infelizmente desaparecido Serviço Médico à Periferia, uma nova zona de contacto e de atração desses profissionais mais jovens por zonas do território que têm um potencial e uma qualidade de vida tão boa como aquela que existe nos grandes centros. Claro que o pacote da descentralização que está em cima da mesa é também importante nesse sentido, nomeadamente na descentralização das competências da saúde e o prolongamento dos mecanismos transitórios de incentivos à fixação de médicos com suplementos remuneratórios e com condições de acolhimento desses mesmos médicos e das famílias também irá ser prosseguido. O senhor deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, creio que já lhe respondi à questão dos concursos e respondi-lhe em conjunto àquilo que é a nossa visão do mundo do trabalho na saúde e aquilo que tem sido o trabalho deste Governo nos últimos 4 anos. Há uma coisa que é certa hoje, a pouco mais de um ano do final da legislatura. As relações de trabalho e a estruturação das profissões na saúde terão nesta legislatura uma marca de transformação que é inédita. Ficará tudo resolvido? Não. Iremos ao encontro de todas as expectativas de todos os grupos profissionais? Não. Mas será bom que numa próxima legislatura, a partir de outubro de 2019, se faça de facto o levantamento daquilo que foi a transformação do tecido profissional e das carreiras profissionais, nomeadamente das carreiras gerais na saúde, tantas vezes esquecidas, em relação ao que tinha sido no anterior. Menos precariedade. Nunca tinham sido convertidos tantos profissionais a termo em contratos sem termo. Isto são dados objetivos, aliás, que constam explicitamente do relatório social. Vale a pena ler o relatório social. As letras até são, acho que também 10, portanto não é muito cansativo e é um documento que vale a pena ser lido. Esse ataque, entre aspas, a uma precariedade que é ilegítima, porque uma coisa são necessidades transitórias, que muitas vezes qualquer instituição, mesmo de saúde, pode ter necessidade de recorrer para compensar férias, períodos de maior procura, etc. Se combate essa precariedade, que não é uma precariedade legítima, é um combate que na saúde está a ser ganho. E até a uma velocidade superior, eu diria, a outras áreas setoriais. Sobre os suplementos dos enfermeiros especialistas, creio que foi o Sr. Deputado Moisés Ferreira que levantou a questão. Nós temos neste momento quase 10.000, 9.700 enfermeiros especialistas que estão a ser abrangidos por esse suplemento e, naturalmente, que é um processo novo que carecerá de validação ao longo do tempo com as instituições, mas que está a ser processado e está a ser pago. Senhora Deputada Carla Cruz, falei a propósito dos recursos que ainda faltam, dos planos de atividade e orçamento, falei-lhe do combate ao absentismo e, neste momento, a contratualização com os hospitais está a ser antecipada. Este ano vai ser feita antes do fim do Orçamento de Estado, para que justamente se alinhem as necessidades não só de contrato-programa no financiamento, mas também de recursos humanos. Temos uma cobertura nacional de médicos de família, de população de utentes por médico de família de cerca de 93%, é a melhor desde sempre e estamos naturalmente com uma grande vontade que estes jovens médicos que terminaram a especialidade sejam integrados no sistema para darmos um avanço muito significativo a esse objetivo político de ter uma cobertura que se aproxima do total. Peço desculpas, estou só a rever as notas que tomei para ter a certeza que não fica nada por responder. O Sr. Deputado João Marques. O Sr. Deputado João Marques falou qual a estratégia até ao final da legislatura, nomeadamente em relação às entidades do interior e das zonas mais atrativas, historicamente menos atrativas. Eu respondo-lhe dando-lhe um exemplo que é um exemplo muito curioso. Eu estive, como referi há pouco, na sexta-feira no Seixal, a lançar o Hospital do Seixal.
E nós temos bem a convicção de que distritos como o de Setúbal e concelhos como o de Sintra há muitas décadas que estavam abandonados das políticas públicas de saúde. E está em curso um verdadeiro processo de transformação. Transformação muito interessante na área de Lisboa e Vale do Tejo. Em Setúbal, naturalmente, com a construção do Hospital do Seixal, com a ampliação do Garcia de Horta, com a ampliação e a modernização do Centro Hospitalar de Setúbal e com as obras que estão em curso também de melhoria e de requalificação da urgência do Barreiro Montijo e também da instalação de equipamentos pesados nesses mesmos hospitais. A par dos novos centros de saúde que estão neste momento em plano, em programa, em construção e em desenvolvimento, o Distrito de Setúbal terá condições infraestruturais totalmente diferentes que contribuirão muito para a atração de mais profissionais. Mas é preciso que todos percebamos que, historicamente, mesmo Setúbal e o Barreiro, que são às portas de Lisboa, tinham um problema de atração e de fixação de recursos humanos, nomeadamente médicos. O mesmo se passa em Sintra. Dentro de dias será adjudicado o concurso público internacional para a construção do Hospital de Sintra. O Hospital Fernando da Fonseca, a 1 de janeiro de 2019, passará ao Hospital Polivalente e futuramente será o hospital, digamos, que centralizará o Centro Hospitalar Fernando da Fonseca, que incluirá o Hospital de Sintra. Sintra vai ter até ao final do ano que vem todos os centros de saúde, todos construídos de raiz e novos. E eu insisto, isto é importante não apenas para servir as populações com dignidade e com conforto, mas é também importante para mobilizar profissionais que também em Sintra havia alguma dificuldade em colocar. Em síntese, para concluir esta ronda, nós estamos, Sr. Deputado João Marques, estamos, como eu disse há pouco, a praticamente um ano do final desta legislatura. Será a altura dos balanços e será a altura da comparação factual e objetiva. Temos perfeita consciência de que não é fácil a recuperação e o relançamento e o revigoramento do Serviço Nacional de Saúde, mas temos-lo feito e os resultados estão à vista. Como eu disse há pouco, quer nos indicadores assistenciais, quer nos indicadores de resultado. Nunca tivemos tanto acesso à inovação terapêutica, nunca tivemos tão bons resultados nas doenças transmissíveis, boas notícias amanhã sobre o VIH-Sida, a hepatite C. Por todas as frentes nós temos, de facto, motivos para acreditar que o Serviço Nacional de Saúde está a reencontrar o seu caminho. É um trabalho de fundo, nomeadamente naquilo que tem que ver com o investimento. O investimento de um serviço público tão complexo e tão grande como o SNS é um investimento de longo prazo, que carecerá de muitas centenas de milhões de euros ao longo dos anos. Mas não tenho dúvida nenhuma de que, quando se fizer o balanço daqui por um ano, o interior terá mais meios, mais infraestruturas, mais equipamentos, mais recursos, e aí já não haverá nenhum retrovisor que valha, porque a factualidade da comparação será tão objetiva que, efetivamente, esse exercício será o exercício mais estimulante. E termino, se me permitem, com uma nota até de boa disposição. Servir o país é uma honra para todos nós e é um desafio diário, confrontados que estamos com enormes dificuldades. Mas será um enorme prazer, naturalmente, que em julho do ano que vem, no debate último do Estado da Nação, possa haver espaço para debatermos nesse ou noutro debate a saúde e o estado da saúde que este Governo deixa e face ao estado da saúde que este Governo encontrou. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Bom, mais uma vez eu começaria pela Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, uma questão de cortesia, porque me dá de facto, as suas intervenções dão sempre aquilo que eu chamo o balanço para uma boa sequência de respostas. Bom, esgotadas todas as tentativas de criar factos, a Sra. Deputada inteligente que é, foi agora pela vertente, digamos, que eu diria mais metafísica, do género, eu acho que há uma cabala. Mas onde é que a Sra. Deputada foi buscar isso? É que a Sra. Deputada às vezes vai buscar coisas que eu sinceramente não sei onde é que as vai buscar. Ó, Sra. Deputada, se há governo que tem respeitado os recursos humanos e o tecido profissional no setor da saúde, é este. Aliás, façam um exercício, Sra. Deputada, que é o seguinte: podemos fazer, no final desta legislatura, uma espécie de livro, o livro de contas de crédito e débito ou de conta corrente,
e aquilo que foi na relação do Governo com as profissões da saúde, aquilo que os profissionais ganharam nesta legislatura e aquilo que perderam no vosso tempo. Ó, Sra. Deputada, dos 700 milhões que foram reforçados para o Serviço Nacional de Saúde nos últimos 3 anos, grande parte foi para justamente corresponder àquilo que são os direitos dos trabalhadores e à sua valorização. Os recrutamentos, como eu disse há pouco, com esta fase que está em curso, deixarão o SNS com mais 10 mil profissionais. É evidente que não há nenhuma pessoa que não tenha um bom senso mínimo, que não reconheça que este esforço é um esforço que vai ao encontro das necessidades e das expectativas do setor. E nós temos muito respeito pelos profissionais de saúde, sempre o tivemos e sempre teremos, porque acreditamos que aquilo que o PS, o Partido Socialista, fundou na pessoa de António Arnaud, que foi o melhor serviço público da nossa democracia, foi construído ao longo dos últimos 40 anos por essas mesmas pessoas que estão todos os dias no terreno. E sabemos bem as dificuldades que eles têm nos diferentes grupos profissionais e estamos a fazer tudo o que pudermos para, nas condições de sustentabilidade, criar as melhores condições para que eles possam trabalhar. Não estamos a fazer, Sra. Deputada, o que não podemos. E, por exemplo, a Sra. Deputada Carla Cruz dizia ao Sr. Deputado Moisés Ferreira: não se deixem isolar ou não estejam isolados. Não, o isolamento é que o único isolamento que importa a um governo é o isolamento com os cidadãos e com o país. Com os 10 milhões de portugueses que pagam impostos e que fazem o país, naturalmente, ser viável. Há circunstâncias e há acordos que desejamos fazer e fechar, mas há acordos que não são possíveis de fechar. Por exemplo, a Sra. Deputada Carla Cruz falou dos médicos de família, a redução das listas. Bom, eu creio que está até uma norma em vigor no orçamento que diz que não pode haver redução de listas até haver cobertura total. Mas em qualquer dos casos, tem sido discutido bastamente com os sindicatos que neste momento, com mais de 1.900 utentes, apenas existem 10% dos médicos de família. E alguns desses até querem manter esses 1.900. A Secretária de Estado tem reunido com os sindicatos médicos, vai continuar a reunir para encontrar naquilo que ainda falta, porque repara, aqui é muito um bocadinho a lógica que eu referia a propósito da Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, que é a lógica do apagão. O apagão é assim: esquece e ignora tudo o que foi feito, mesmo que seja muito, e fala apenas daquilo que ainda não foi feito. Esta é, digamos, uma regra muito conhecida, não é verdade, da política. É desvalorizar o que foi feito, ignorar o que foi feito e enfatizar cada vez mais aquilo que ainda não foi feito. Ora, o que foi feito é muito. E mesmo na relação com os sindicatos médicos nós temos feito progressos muito significativos em outras áreas. É por isso que talvez valha a pena publicitar tudo aquilo a que nós já conseguimos acordar e, naturalmente, demonstrar aquilo que ainda não foi possível fazer. Agora, que fique muito bem claro, se há governo que tem respeito pelo trabalho e se há governo que tem respeito pelos trabalhadores, é o atual governo. Mas também tem respeito pelo conjunto do país e por aquilo que é a sua responsabilidade de gerir um país que seja viável e que seja equilibrado. Palavras como cabala, ingratidão, uma certa calimerização da política não faz parte do nosso léxico, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. A política é um assunto demasiado sério para ser levada para o terreno estrito das emoções e, portanto, nós temos que ser racionais e responsáveis e nós, de facto, fazemos todos os dias esse exercício de racionalidade e de responsabilidade. Vamos então ao Sr. Deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, que é especialista em criar uns momentos. O Sr. Deputado não me leva a mal, mas gosta de criar uns momentos, gosta de fazer umas coisas, dizer umas coisas, ter umas afirmações para ter os seus momentos televisivos, as suas horas de glória na comunicação social. Temos que ser justos e reconhecer que, na maior parte das vezes, não lhe corre bem. E agora teve mais um momento. Qual é o momento do Sr. Deputado? Eu fui rever as perguntas que tinha feito e, de facto, faltava-me responder a uma, que era quanto é que custavam as 35 horas, e introduzi umas novas. Mas eu vou rever, tenho aqui escrito, vou responder a todas, porque não quero privá-lo do seu momento. Ao Sr. Deputado, mas há uma coisa que os seus momentos não lhe podem permitir. Primeiro é que não ponha na minha boca palavras ou expressões que eu nunca utilizei. Que o Sr. Deputado se desacerte e se desentenda com o seu líder de partido e líder de bancada, o problema é seu. Agora comigo vai ter que fazer o favor de me imputar afirmações que eu fiz, se eu as tiver feito de facto. Aliás, por duas vezes, de uma forma muito deselegante, até puxando um tema que não está em discussão neste momento, o Sr. Deputado mentiu quando diz que o Governo lançou para os mídias o relatório do Infarmed. Eu agradeço que o Sr. Deputado, e peço ao Sr. Presidente, faça prova
factual perante a Comissão e o Presidente das provas que tem de que o Governo libertou o relatório. Quem é que libertou? Sr. Deputado, quem é que libertou? Eu agradecia O Sr. Deputado tenha cuidado, o Sr. Deputado tem que ter cuidado, tem que ter cuidado com as acusações que faz, porque para aparecer na televisão e para ter momentos não pode valer tudo, muito menos ser de facto, o senhor está a dizer que o Governo lançou o documento vai ter que o provar. Vai ter que o provar. Vai ter que provar, porque o senhor não pode ser inimputável. O senhor não pode ser inimputável no plano político, não pode. O senhor que venha de facto ao Parlamento de fazer os seus momentos de recriação e depois seja desautorizado por toda a gente que manda no seu partido, o problema é seu, não é meu. Agora, acalme-se e recomendo que não faça de facto exercícios que são exercícios de má-fé, de mentira e de falta de educação. Portanto, arrumada esta questão, vamos ao Sr. Deputado, não seja o Sr. Presidente... Sr. Ministro, eu pedia tanto ao Sr. Ministro como aos Srs. Deputados que nivelássemos o debate por cima, que nos coordenássemos e que deixássemos tanto falar o Sr. Ministro como os Srs. Deputados e que não entrássemos num debate em que não beneficia o debate político, nem aquilo que estamos aqui a fazer, nem a própria instituição, nem a democracia em si. Portanto, ao Sr. Deputado, a questão está acabado o debate sobre esta situação e dava a palavra ao Sr. Ministro para continuar a resposta que estava a dar. Faz favor. Bom, Pedia aos seus deputados que acabássemos aqui, aos seus deputados. Quem tem a palavra neste momento é o Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Ministro para continuar Sr. Presidente, antes de continuar e de prosseguir as respostas, que fique formalmente registado, na pessoa do Sr. Presidente, que o Sr. Deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, fez uma insinuação grosseira e grave relativamente a membros do Governo e acusando-os de ter fornecido a um jornal um relatório antes de o ter fornecido à Assembleia da República. Como isto efetivamente se trata de uma mentira e de uma acusação torpe, naturalmente que o Sr. Deputado não poderá invocar a condição de parlamentar para estar a fazer esta insinuação e a fazer este juízo sobre. Pronto. Está registado. Faz favor, continuar, Sr. Ministro. Faz favor. Continuando, em relação então às questões que aqui foram colocadas. Sr. Deputado João Marques. Faz favor, Sr. Ministro. Eu queria pedir ao Sr. Presidente Sr. Ministro, faz favor. que criasse condições para eu poder terminar e que talvez recomendar ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite talvez um relaxante muscular ou um tranquilizante para que nós possamos continuar. Se há questão que eu não percebo se é a área que eu não posso receitar medicamentos, se há pessoa que não pode receitar nada sou eu, porque não cabe nas minhas competências. Portanto, a única coisa que posso fazer é tentar coordenar aqui a reunião. A única coisa que posso fazer ao Sr. Ministro é dizer-lhe que, faz favor, tem a palavra. Há um mercado ativo de autocomunicação. Mas não é o meu caso. Bom, continuando, eu já volto às questões que entretanto estão por responder, mas vou fechar a pergunta que o Sr. Deputado João Marques aqui colocou sobre a ADSE financiar o SNS. Bom, esta questão, ao que julgo saber, terá aparecido há tempos, referida num jornal, sobre que uma das fórmulas de financiar o Serviço Nacional de Saúde seria pôr a ADSE a pagar aos hospitais públicos. E era importante clarificar, Sr. Deputado João Marques, que essa matéria é inconstitucional, é ilegal e é materialmente impossível. Por uma razão muito simples, a Constituição da República consagra o direito universal de acesso a todos os cidadãos portugueses residentes no país, através da via fiscal, e as contribuições para a ADSE ao dia de hoje são contribuições privadas, pagas do salário de cada trabalhador. Portanto, seria um absurdo, para além de ser inconstitucional, ilegal e ilegítimo, que o Estado agora se fosse apropriar de receitas privadas para dupla tributação e duplo pagamento. Portanto, eu creio que essa questão ficará arrumada. Quanto à questão que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, as questões que colocou. Bom, saúdo a iniciativa de chamar à Comissão a estrutura de missão. A estrutura de missão não foi criada para outro fim que não fosse a que está no seu preâmbulo e na sua designação formal, que é criar condições de reflexão, de avaliação e de criação até
de estudos que permitam melhorar os níveis de sustentabilidade económica e financeira do SNS. Foi para isso que ela foi criada, é para isso que ela está a trabalhar e acredito que será útil que a Comissão possa, de facto, ouvi-los e ter boa nota daquilo que eles estão a fazer. Quanto à questão dos tarefeiros, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite também falou sobre os 90 e tal milhões, não serão, o ano passado baixou um pouco, de encargos com os chamados tarefeiros. A designação de tarefeiros é uma designação relativamente inadequada, porque nós estamos a falar de aquisição de serviços médicos, de trabalho médico através de prestações de serviços, num contexto em que grande parte desse trabalho é prestado por médicos que integram os quadros do SNS. Nós já temos ouvido dizer, nomeadamente as ordens profissionais, que ao contrário do que aqui também foi referido pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, são instituições que o Governo preza, respeita e ouve, mas tenho ouvido, nomeadamente da parte de alguns dirigentes da Ordem, que talvez este dinheiro pudesse ser transferido para recrutamento e contratação direta. Não pode, por uma razão simples, é que 80% destes médicos já estão no SNS e, portanto, é trabalho que praticam noutras instituições e apenas 20% são médicos que não estão integrados no SNS, sendo que grande parte deles são médicos não especialistas e, portanto, fazem aqueles atendimentos, o serviço de urgência básica, fazem o serviço de atendimento permanente, fazem urgência hospitalar nos doentes, nos cuidados menos diferenciados. Porque, em tese, se fosse possível que aquele valor fosse transformado em contratações diretas para médicos especialistas de facto, seria de facto uma solução sensata e adequada. O que é facto é que nós contratamos todos os anos por concurso os médicos que vão saindo do sistema e que vão sendo formados e não existe essa disponibilidade de médicos livres no sistema para tal contratação. A Sra. Deputada Carla Cruz e o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite também levantaram os dois a questão de saber como é que se vão preencher as necessidades supervenientes. Não só em termos de perguntaram sobre o encargo estimado, perguntaram sobre a relação com as horas extraordinárias e o absentismo e perguntaram também sobre o diferencial que estimam que seja o diferencial que falta, baseados nas informações que recolhem, quer das visitas que fazem localmente às instituições, quer das reuniões ou das conversas que vão tendo com os organismos socioprofissionais. Pois bem, Sra. Deputada Carla Cruz, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, o Gabinete da Secretária de Estado da Saúde, a ACSS e as ARS estão neste momento, como eu disse, a concretizar a primeira fase e no mês de setembro irão fazer uma aferição daquilo que foi o conjunto do ano até setembro. E nessa altura, com dados objetivos, instituição a instituição, entidade a entidade, serão feitos antes do inverno os ajustamentos que importar serem feitos. Digo-vos já, em abono da verdade e do rigor, que provavelmente não haverá condições orçamentais para nós este ano, não é, recrutarmos todo o universo de profissionais desejável. Mas uma coisa é certa, as prioridades serão definidas, os critérios serão respeitados e serão feitas as contratações em função da sua prioridade, da sua necessidade, respeitando aquilo que é crítico e vulnerável e, naturalmente, não tendo ausência de critério. É por isso que o trabalho que está a ser feito, que é um trabalho de pormenor, que nunca tinha sido feito, e vale a pena a este propósito, os seus deputados com certeza que veem os relatórios e frequentam o portal do SNS, que nós respondamos a uma questão. Por que razão, e isto a propósito da má gestão, que creio que foi o Sr. Deputado Carla Cruz ou que referiu, ou o Sr. Deputado Moisés Ferreira que referiu. A questão da má gestão ou da boa gestão. Quando nós olhamos para determinadas instituições equivalentes e vemos o benchmark significa que o resultado, o output que sai daquela instituição em função da sua estrutura e dos recursos que lá estão dentro, nós vemos grandes variações no desempenho, quer em quantidade, quer em qualidade. E nós não transformaremos nunca a qualidade da gestão e do próprio desempenho do SNS se não tivermos, como estamos a ter, esta discussão franca e direta com os próprios gestores e com os próprios profissionais sobre por que razão a entidade A, com mais recursos, tem pior desempenho que a entidade B, com menos recursos.
Isto significa-se ter uma abordagem estratégica da gestão de recursos e não trabalhar apenas no copy-paste e baseados apenas numa tradição. E é facto que a questão da má gestão e da boa gestão é muitas vezes difícil de categorizar, porque não existe um mecanismo de avaliação objetiva e, por exemplo, há hospitais que têm uma complexidade. O Centro Hospital de Lisboa Central é muito difícil de gerir, porque são 6 ou 7 edifícios antigos, velhos, com necessidades críticas de investimento, com equipas atomizadas e, portanto, as necessidades de recursos do Centro de Lisboa Central são hoje muito superiores àquelas que terá o novo Hospital de Lisboa Oriental, pela simples circunstância da concentração. Mas há hospitais que são comparáveis, por exemplo, Leiria, pode-se comparar com o Garcia de Horta, com Santarém, com a Amadora Sintra. Há um conjunto de análises que são feitas pela ACSS e pelas ARS e pelos grupos hospitalares para que as próprias equipas de gestão possam perceber que há margens de progresso para fazer melhor com os mesmos ou com mais recursos. Isso será aquilo que ditar uma apreciação independente e feita com qualidade. E tenho de dizer também, Sr. Deputado Moisés Ferreira, que esta questão da má gestão tem muitas vezes que ver com esta ideia que, aliás, o Tribunal de Contas tem vindo a referir, de que existe uma ineficiência implícita dentro do sistema muito significativa. Tem-se falado de 10%, 15%, 20%. Isto não significa que haja uma má gestão com dolo ou com negligência. Há processos e procedimentos que têm que ser melhorados. E, portanto, os mesmos gestores com outro tipo de contextos de gestão operacional podem fazer e obter resultados diferentes. O Sr. Deputado Moisés Ferreira usou também uma expressão que, por acaso, bastante até curiosa e até inédita, nunca lhe tinha ouvido esta expressão, que é existir uma espécie de joint venture entre o Ministério da Saúde e das Finanças. Eu percebi a sua ideia. E o que existe, Sr. Deputado Moisés Ferreira, é uma fortíssima cooperação. E uma fortíssima cooperação traduzida em atacar os problemas em função da sua prioridade e procurar resolvê-los nas condições que nós temos, neste momento no país, o mais depressa possível, nas melhores condições possíveis. Portanto, essa ideia de que possa existir aqui uma diferença ou um conflito, já aqui referi hoje de manhã, não corresponde à verdade. Existe cooperação ativa, diária, como seguramente existirá com a educação, com a agricultura, com outras pastas setoriais. E o objetivo, de facto, é que nós não possamos comprometer aquilo que de bom tem vindo a ser feito nos últimos 3 anos por medidas que possam ser intempestivas e possam ser inadequadas. Relativamente a questões que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite referiu, o impacto total da transição para as 35 horas e, eventualmente, do peso relativo do trabalho extraordinário, neste momento existem estimativas provisórias que eu não gostaria de adiantar porque estão a ser validadas e fechadas em função daquilo que é o desenho do final do ano e vai depender da nossa capacidade de instituição em instituição fazer a estabilização dos quadros de profissionais, mas naturalmente que existe um impacto semelhante àquele que nós tivemos em 2016, embora neste momento, em 2016 apenas foi atingido o grupo profissional dos enfermeiros e neste momento temos também as outras profissões de saúde à exclusão dos médicos. O Sr. Deputado Ricardo Batista lhe perguntou também sobre a questão de alguns grupos profissionais, nomeadamente enfermeiros, que estavam em 40 horas e se esses passavam todos, eu deduzi que eram aqueles que tinham uma remuneração diferente. Penso que foi essa a questão que terá colocado. Bom, todas as profissões, todas aquelas profissões e categorias profissionais que estejam à luz da lei em condições de mudar, mudaram no dia 1 de julho. Todos aqueles que não preencham esses critérios, naturalmente, que terão que ser tratados de forma diferente e serão tratados quer pelas instituições, quer pela ACSS, embora o número abrangido é relativamente pequeno, penso que será menos de 2.000 pessoas que estão nessas condições que o Sr. Deputado referiu. E a opção também do profissional. O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e também outros senhores deputados falaram daquilo que são as estimativas que vão sendo propaladas
pelas associações socioprofissionais, pelas ordens e pelos sindicatos. Nós ouvimos, respeitamos, temos em atenção essas estimativas, mas naturalmente que elas têm que ser cruzadas e ponderadas com aquilo que é a estimativa administrativa e técnica feita pela ACSS e pelos hospitais, e nesse sentido é natural que haja sempre um desacerto entre aquilo que é a expectativa ou a avaliação feita por uma entidade externa e aquela que é feita pela entidade interna. Eu estou a procurar ver se não me estou a esquecer de nenhuma questão que tenha sido... O Seixal. O Seixal. Sr. Deputado Isabel Galriça Neto. Em relação ao Seixal, sobre a questão dos cuidados paliativos, eu pedia depois ao Sr. Secretário de Estado do Adjunto da Saúde que desse a resposta detalhada. Eu queria apenas informar os senhores deputados de que a adenda que foi assinada com o município de Seixal tem sobretudo que ver com as acessibilidades e com as infraestruturas, nomeadamente rodoviárias e transportes, que vai ser necessário que aquela unidade tenha. Mas é importante também explicar e que os portugueses no seu conjunto percebam que a unidade hospitalar do Seixal é uma unidade resolutiva, muito orientada para o ambulatório, que visa descomprimir o Hospital Garcia de Horta, que, como se sabe, foi dimensionado para um tempo e para uma população que deixou de existir, tal como tinha acontecido e aconteceu com o Hospital Fernando da Fonseca. Razão pela qual os dois hospitais irão passar a centro hospitalar, no caso o Fernando da Fonseca com a unidade de Sintra e o Garcia de Horta com a unidade do Seixal, que ficará integrada no centro hospitalar do Seixal. Todas as questões que têm que ver com a afiliação primária de referenciação, as áreas de influência. Ainda na segunda-feira recebíamos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, para que fossem feitos ajustamentos de natureza territorial e de proximidade. Existe a abertura da ARS e do Governo para que esses ajustamentos sejam feitos. O que nós entendemos é que a abertura do Hospital do Seixal, com esta vertente de alta resolutividade no ambulatório, vai ser verdadeiramente disruptiva naquilo que tem sido a pressão assistencial no distrito de Setúbal e na península de Setúbal. Quanto à precariedade, Sr. Deputado Moisés Ferreira, creio que respondi numa das rondas anteriores que nós temos feito um caminho que é um caminho na saúde muito forte e temos tido a maior taxa de conversão de contratos a termo em contratos sem termo. Continuaremos esse caminho e estes, aliás, 2.000 que agora estão a ser contratados, são contratados nessa circunstância, nesse contexto, e contaremos a fazer para que na saúde existam contratos a termo, aqueles que forem necessários e que resultam, enfim, da substituição, resultam das necessidades circunstanciais que possam ocorrer por picos de procura ou por necessidades assistenciais adicionais. E, Sr. Presidente, eu creio que não quero estar a deixar nada por responder, mas creio que terei respondido ao conjunto das questões que os senhores deputados colocaram. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Faz favor. Sr. Presidente, uma das questões que tinha solicitado era o estudo que o Sr. Ministro tinha falado sobre o impacto das 35... Sr. Deputado, como aliás referiu e bem, que era um estudo que também foi co-anunciado pela Sra. Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, é um trabalho que é liderado pela CAEP e com a colaboração nossa, creio que não está terminado ainda, Sra. Secretária de Estado, e portanto, quando estiver em condições de poder remetido, ou estiver concluído, nós faremos essa remissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro.